ver até se ele já está gravando. Já está gravando. Vou botar uma tecla de atalho aqui para não ter que estar indo lá e voltando. Mas, como sempre, fica na dúvida, eu sempre tenho que ir lá para ver se a coisa está rolando mesmo. Então, continuando aqui, ó, vimos aí o axioma de incidência, né, na aula passada e tal, com esses dois aí. E aí, eu deixei para vocês essas reflexões, né, que só com esses dois axiomas a gente já tem a garantia de existência de retas, por exemplo, de que as retas existem. E, e a gente, aí eu deixei para vocês pensarem nisso aí, né? Alguma coisa garante a existência de retas concorrentes. Tá? E aí a resposta para isso aí é sim, tá? Pensem a respeito disso na construção. E aí, eu deixei essa terceira reflexão se esses dois axiomas, né, garante se você consegue construir uma reta, né, né, dado uma reta, se você consegue construir uma que não intersecta a reta dada, que é a paralela, né? Tá? E aí, eu quero que vocês pensem nisso aí e façam, né? Porque a falta de axiomas dificulta né, a existência, as construções de algumas coisas que a gente quer que aconteça, né? Porque a gente, uma geometria que a gente conhece, né? E a gente quer fundamentar e a gente espera que tudo que a gente já, né, já sabe sobre a né, nossa experiência intuitiva com a geometria, que isso seja contemplada, né? E tudo possa ocorrer no desenvolvimento axiomático dela, né? Que os axiomas garantam a coisas que a gente já sabe. Então, os axiomas de incidência em 1 e 2, ele já tem algumas consequências. Em duas retas distintas, possui no máximo um ponto em comum. Isso aí já é um resultado aí que a gente tem da conta desses dois axiomas, né? Então a gente tem que estar só com dois axiomas até agora. Então duas retas distintas possuem no máximo um ponto em comum. Então, ou seja, quando duas retas tiverem mais de um ponto em comum, na verdade não são duas, né? Trata-se de uma só. A prova é simples, né? E é direto do axioma, né? Você pega uma reta M e supõe que uma outra reta, né, tenha mais de dois pontos em comum com M, né? Uma reta N. E aí, se ela tem dois pontos em comum com N, esses dois pontos, né, pelo axioma, agora eu esqueci o axioma 2, elas são iguais porque dois pontos definem uma única reta. Então, isso aí já prova essa proposição. E é direto do axioma, né, segundo axioma de ordem. E aí, o que acontece? A gente passa agora para uma categoria que são os axiomas de ordem. Tá? A gente vai entrar numa parte teórica. A gente está nesse início, gente, vai ser né, pode parecer um pouco cansativo essa aula, mas depois a gente vai ter as figurinhas lá para frente nas próximas aulas, aquela geometria bem divertida, tá? Então, por enquanto, a gente está muito nos detalhes iniciais da teoria, e quando a gente passa isso aqui, é tipo, a coisa acelera bastante, né? Tanto da geometria tá acontecendo ali, coisa mais lúdica, quanto conteúdos, né? Eles vão avançando de forma mais rápida. E aí eu escrevi aqui que aqui começa o desafio de compreender uma parte, né, que é uma compreensão que a gente já tem, né? A gente no nosso dia a dia a gente sabe que uma coisa está entre outras duas, né? Só que a gente não tinha noção o quanto isso é importante, isso ter tá axiomatizado na geometria. Aqui é o conceito de estar entre, que é uma coisa estar entre outras duas, tá? Né? E aí o que eu coloco é o seguinte, o que é estar entre? Bem, estar entre a pessoa, a gente sabe identificar por pura racionalidade, né? E um dicionário que a gente aprende ao longo da vida e tal.
mas a matemática precisa desse conceito fundamentado para poder desenvolver a geometria de forma axiomática. E aí, para isso, né, para fundamentar esse está entre, a gente acaba que assumindo uns axiomas, né, para poder fundamentar isso aí, né, que tipo, eles vão reger a, esse conceito. Então a gente tem dois pontos numa reta e a gente tem a compreensão do que é um C, né, está entre A e B, tá? Isso diferencia muito a reta, né, o objeto com o que a gente compreende como reta, por exemplo, de um círculo, tá? Porque o conceito de estar entre um círculo é diferente, tá? Na verdade, ele não, ele é bem mais abstrato, né? Você teria que pegar algum sentido no círculo e tal. E mesmo assim, ainda é difícil você. Na verdade, não está bem definido o estar entre no círculo. Porque se você pega três pontos num círculo, não existe um que está entre os outros dois. Tá? Porque você pode entender que o C está entre A e B, você pode entender que o A também está entre B e C, né, no círculo, e o B também está entre, né, se você sai do A e vai dar uma volta pelo outro lado, você passa por B antes de chegar no C, e aí, portanto, B está entre A e C, né? E, e por aí vai, tá? Então esse conceito de estar entre, ele tem uma relação, né, faz com que a reta se diferencie de outros objetos. Então, esse conceito a gente introduz ele, né, que é, que é essa nossa noção de dizer que um ponto está entre outros dois. É isso que a gente quer fundamentar aqui. Então, de certa forma, quando a gente tem três pontos, a nossa visão de que tem um entre outros dois, esse um ele acaba sendo um ponto privilegiado, tá? Então, e aí o que a gente quer chamar disso, o nome que a gente quiser dar para esse ponto ali, para esse destaque, né? Cabe a gente ver o termo mais adequado, tá? Então, o que que acontece? Então, o nosso primeiro axioma de ordem, que é o O1, ele diz o seguinte, que dados três pontos distintos de uma reta, tá? Então esses três aí são três mesmo, não abre margem de um ser igual ao outro, tal. Então, dados três pontos distintos de uma reta, um e apenas um, aliás, está faltando até uma palavrinha, né? Existe um e apenas um que separa os outros dois. Ou coloca assim, né? Há um e apenas um que separa os outros dois. O que é que esse axioma quer dizer? Ele quer dizer exatamente, ele concebe esse nosso conceito de que tem um elemento que está entre outros dois. Então, inclusive num texto anterior, lembro que há muito tempo atrás, eu chamava esse ponto de destacado. Tá? Então, ele recebe um destaque. Aí eu usei a palavra destacado, né? Então, a gente pode usar a palavra destacado, o está entre, né? Ah, tem um ponto que está entre os outros dois, ou então que esse ponto, né, separa os outros dois. Tá? Então, existem pelo menos esses três termos aí, ou outros que vocês quiserem, mas no fundo, dados três pontos de uma reta, existe um deles é especial. Tá? E aí, esse especial aí nesse texto aqui eu resolvi trabalhar, dizer que ele separa os outros dois, ou seja, que ele está no meio, né, que ele está entre, ou que ele é destacado, enfim, acho que entenderam essa nossa noção que a gente tem desses um ponto especial, né? E o que é esse especial, né? Então não basta ter um ponto especial, tem que ter mais propriedades a respeito desse ponto. Então, é esse conceito, né, de que nesse caso aqui, você olha para essa reta aí e a gente sabe que o C, né, de alguma forma aí, ó, né, intuitivo aí, que é o C que está entre A e B, né, que é o elemento destacado aí é o C, né, que separa o A do B. Mas aí a gente quer também, mas isso, mas é aquela coisa, gente, pontos destacados, né, destacar pontos, né, dados três pontos de uma reta, a gente poderia destacar o B, por exemplo.
tá? Escolher o B, tudinho. É claro que a gente quer fundamentar o estar entre, né? Que é que é exatamente que os axiomas cheguem ao ponto de que a nossa noção de o destaque axiomático aqui bata com a nossa noção do estar entre de fato que a gente visualiza, né? Coloca os olhos em cima e destaca. Então, a gente precisa de mais axiomas, porque dizer que existe um destacado não garante que esse comportamento que a gente, né, visualiza aí, que é o C está entre A e B. Então, a gente já sabe que, dados 3 pontos, né, por esse axioma, tem um e somente um. Tá? Só um deles é um elemento destacado. Tem um certo privilégio aí. Tá? E na reta que a gente, né, já expliquei para vocês que no círculo a gente não tem esse conceito. E a notação para isso é assim, gente. A gente coloca asterisco C asterisco B ou B asterisco C asterisco A. E o que importa é que o C está no meio, né? Ele está entre A e B ali, ó. Essa é a forma com que a gente escreve que o C é um elemento destacado. Ele, né, a forma de dizer que o C está entre A e B, usando esses asteriscos aí. Bem? O segundo axioma de ordem, ele é o seguinte. Dados dois pontos distintos, A e B, existem. Tá? Então, observe que aqui a gente parte de dois pontos. Né? Então, existe um ponto C que separa A e B, ou seja, né, dados dois pontos, tem um ponto entre A e B, e um ponto D e B separa A do D, ou seja, o B está entre A e D. O que seria isso? Pega uma reta M e pega dois pontos nessa reta M. Então, esse axioma ele diz o seguinte, ele diz que, dados dois pontos, sempre existe um entre eles, entre A e B, e também vai existir um D, e o B fica entre A e D. No fundo, isso aí tem que ter um monte de consequência, né? Uma das consequências disso aqui é que a reta agora ela já passa, ela não tem mais só dois pontos, ela tem pelo menos 4 pontos e na verdade ela vai ter infinitos pontos, tá? Desse axioma aí, porque Professor, foi disso aí acho que sai também que todos os pontos da reta são pontos destacados também, todos os pontos da desse reta, axioma. eles, Porque espera sempre aí, vai ter um D para cada dois pontos. Se tiver um entre, sempre vai ter um D no caso, né? sim, 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 Acho que não dá para falar isso ainda não, né? Hum, dá que todo ponto é destacado dentre você quis dizer que você pega um ponto qualquer na reta, né? Eu vou passar para cá. Então você está querendo dizer que se a gente pega um ponto qualquer de uma reta, né? Eu vou começar ele, eu vou até chamar logo ele de C, tá? Esse C, ele pode ser, ele sempre vai estar entre outros dois. É isso que você quer dizer? Ele vai ser destacado, né? Pelo axioma 2 da ordem ali, né? Foi o que Isso. eu pensei, né? Eu acho que daria já para dizer direto Não, isso com o axioma 2, né? Ou não? mas tem uma breve construção. Você tem que passar por alguns outros axiomas, tá? Por exemplo, esse C, pela definição de definição já. Tem um axioma de incidência lá que ele diz que existem pontos na reta e existem pontos fora da reta. Tudo bem? Então, esse C, ele não pode ser o único ponto dessa reta M aqui, ó. Beleza? Então, tem que ter um outro ponto aqui que eu vou chamar de A. Beleza? Tem que ter pelo menos dois pontos a reta. E aí sim, agora, né, pelo axioma de incidência 2, tem pontos entre A e C, e tem pontos que deixam o C que tem um D aqui, ó, né? Vou chamar de B aqui, ó. Tem um ponto B que o C fica entre A e B. Tá? E aí sim, agora o C é um destacado. Ele ficou no meio aí, ó. Vou dar um destaque para ele. Ele vira o destacado entre A, B e C. Então o que você falou é verdade. A gente já pode até anunciar que é uma proposição, né? É, todo ponto, né? Todo ponto de uma reta é, é
está, coloca assim, ó, está entre outros dois, né? Tá bom? Seria isso. Aí a prova tá, né? Aí, a construçãozinha aí. Então, isso é verdade. Beleza? Mas a gente teve que passar pelo axioma de incidência 2 para poder criar esse A e o nosso, esse aqui, ó, o de ordem 2 garante a existência desse B que faz, né, que deixa o C entre A e B. Tá? E é exatamente aqui, ó. Então, entrar com um pouco mais de detalhezinho, o que eu quero também aproveitar aqui a oportunidade que você entrou nesse detalhe, que tem uma coisa que é o seguinte, gente. Dados dois pontos distintos, A e B, e aqui eu não estou privilegiando nem o A e nem o B. Observem, eu não estou dizendo que esse A é primeiro e o B é segundo. Os dois pontos, eles não têm eles não são pontos ordenados, né? Eu não estou me importando com a ordem. Então, observem que existe um ponto C que separa o A do B. No fundo, é dizer que existe um ponto C entre A e B. Tá? Então, existe um ponto C entre A e B. E existe um ponto D, é aqui que entra a questão do privilégio ali, que o A não tem privilégio sobre B. Então, existe um ponto D, e olha, o D está aqui, ó, que agora é o B que separa o A do D. Né? Então, existe um ponto D que destaca o B. Ó. Mas poderia existir um ponto D' aqui, ó, que destaca o A. Entre A e B, ele vai destacar o A, entre A, B e D'. Porque esses dois pontos distintos, a gente pode trocar o B de lugar com o A aqui, ó. Eu resolvi não colocar isso na axioma. Alguns livros estendem isso, mas não há necessidade de escrever essa parte, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse axioma, ele também garante o seguinte, ó. Dados dois pontos A e B, tá? Dois pontos A e B, ele está dizendo que existe um C entre A e B, né? Sempre vai ter um entre. Vai existir um D, que é o B que fica entre A e D, tá? E também vai existir um D', né? Um D', tal que o A fica entre D' e B. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer. E aí, o que, que acontece? Né? E aí, mata... quando a gente pegou o C, né, ele não é o único ponto da reta. E tem um outro ponto aqui que é o A. E aí, não tem privilégio entre C e A. Né? Então, tanto vai existir um B que vai deixar o C entre A e B, né? Quanto vai existir um B' para cá também, ó, um B', e vai deixar o A entre C e B'. Tá? Então, o A seria destacado. Mas para a gente não interessa o A ser destacado, que a gente quer destacar o B, né? A gente quer botar quer destacar o C. E aí, nesse caso, o que interessa para a gente é esse B aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, o axioma de incidência de ordem 2 ele garante a existência, né? Existem esses dois pontos aí, porque não tem privilégios de A e B, de A por B. É até bom até escrever mais, né, para ficar mais explícito isso. Beleza? Então, tem até que melhorar essa parte aqui para escrever o D' ali, ó, que destaca o B, né? E agora, bem, passamos por dois axiomas. Então, só para organizar aqui a cabeça de vocês, né? O que é que a gente tem até agora aqui, ó? A gente tem dois axiomas de incidência, que é o I1 e o I2, tá? Né? O I1 ele diz basicamente que tem pontos na reta e pontos fora da reta. Tá? O I2 ele diz que dois pontos determinam uma única reta. Tá? O axioma de ordem 1 ele diz que dados três pontos em uma reta, um deles é destacado, né? Ele destaca um está entre os outros dois. E o axioma de ordem 2 ele dá dados dois pontos, ele, ele diz que existe esse cara aqui, existe esse cara e existe um para cá também. Basicamente isso aí. Tá? Isso é o que a gente tem até agora. E aí, a gente vai caminhar com algumas definições agora para poder entender o que é o axioma de ordem 3, tá?
A gente chama que é é um ele está entre os axiomas de ordem, tá? Porque ele está intimamente ligado com a questão da ordem, do estar entre, né? Apesar de a gente ter que passar por algumas definições aqui, mas ele tá, axioma de ordem também às vezes é chamado de axioma de separação. Tá? Separação, tá? Mas eu vou, o que a gente vai agora, e aí, gente, com esses 5 axiomas aqui, a gente já consegue ter fazer uma discussão profunda, que é o que a gente vai ter no final da aula aqui. E eu já peço paciência e atenção de vocês aí, que vai ser um detalhe, tá? Bem interessante, inclusive eu até desafio vocês aí para ver se a gente encontra uma outra solução em algum lugar. Bem, a gente vai chegar lá, tá? Então, vamos seguir nesse trechinho aqui, né? Nessa partezinha de definições aqui, para poder a gente chegar no. Então, o que vai rolar agora é um preparo para o próximo axioma de ordem, também conhecido como axioma de separação. Tá? E o que é interessante é que sem essas coisas a gente não conseguiria provar algumas coisas em geometria, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês. Então, vamos à definição de segmento. Então, isso aqui não é um teorema nem nada, é definição, tá? Para vocês não confundirem. Como a gente já sabe que dados 3 pontos tem, né, um é destacado, né, um está entre os outros dois, e que existem pontos, né, dados 2 pontos, existem pontos entre um e outro, o segmento AB, né, e aí vem a polêmica se um ponto é um segmento, não sei se A pode ser igual a B, mas aí bem, é um detalhezinho que depois a gente discute, tá? Então, a princípio, vamos considerar 2 pontos distintos, tá? E aí o segmento AB é o conjunto constituído por A, por B, e todos os pontos, né, da reta determinada por A e B, né, que separam A e B. Ou seja, todo mundo né, que está entre. Então, você pega 2 pontos, determina uma reta, né, uma reta M lá. Aí a gente vai e pega todos os pontos que estão entre A e B e junta aqui com o A e o B. É, essa definição aqui, gente, não impede também que o A seja igual a B. Tá? E aí, ó, A e B são chamados extremos do segmento. Então, aqui a gente também pode estar tratando do segmento degenerado, quer dizer o seguinte, que quando A for igual a B, tá? Essa definição ela continua sendo válida. Tá? E aí o segmento seria o conjunto constituído por pontos, pelos pontos A e B, que no caso são iguais, aí seria um ponto só, né? E todos os pontos que separam A e B. Aí, como a gente sabe que, dado um ponto só, não vai ter um ponto entre esse um ponto e ele mesmo. Então, esse conjunto dos pontos que separam um ponto dele mesmo é vazio. Tá? E aí, no caso, como esse conjunto que separa A e B seria vazio, o segmento ele se degenera, ele fica só como o próprio ponto. E aí a gente também pode admitir o caso de que um ponto é um segmento degenerado, que a gente diria assim. Tá? Então, o que eu digo aqui é que se o A for igual a B, o conjunto dos pontos A e B é vazio, né? Os pontos que estão entre A e B é vazio, e aí o segmento é apenas o ponto A. Tá bom? Então, e qualquer coisinha que vocês acharem aqui que está faltando, está meio furado aí, porque eu lembro que quando eu dei esse curso da vez passada, a gente fez né, umas discussões profundas e tal, e corrigimos alguns detalhes aí. Eu lembro que isso foi uma discussão aí da coisa do segmento degenerado, tá? Que isso interfere em alguns problemas lá para frente. É, Então, a definição de semirreta. Agora a gente já sabe o que é segmento, né? Então, até então, o nosso dicionário era só ponto, reta e plano. Agora entrou o está entre, né? Um ponto que está entre os outros dois. Aí surgiu o segmento. E agora, observem que para definir o segmento, a gente teve que ter essa noção fundamentada do está entre, né? O que separa A de B, né? Então, sem o conceito do está entre, a gente não consegue definir segmento, por exemplo. A importância desse conceito. E também a semirreta, né? Aí fica bem definido aí a semirreta.
Então, a semirreta SAB é o conjunto constituído pelos pontos de AB, e aí, nesse caso, A e B, a gente não trabalha com segmento, né, com segmento degenerado, tá? Então, dados dois pontos distintos. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Eu ouvi um áudio ligando aí. E aí, a semirreta. Então, aqui eu vou até anotar isso, que o semirreta eu vou ter que falar que esse A ele tem que ser diferente de B, né, gente? Então, dados dois pontos distintos, aí eles definem uma reta, né? Dois pontos distintos definem uma reta. E aí, nessa reta, o segmento de reta, que é esse desenho que eu estou colocando para vocês, ele representa o conjunto constituído pelo segmento AB, que já está definido, a gente já sabe o que é definido, né? É... Nossa, a definição está horrível, tá? Vou ter que melhorar muito essa definição. Porque a gente pega os pontos, né, da reta determinada por AB, além do segmento AB, a gente pega os pontos dessa semirreta e cujo B é destacado, né, que seriam esses pontos para cá, né? Então, o segmento AB está aqui, e tem que pegar os pontos, né? O ponto C, né? E que B separa A de C. Aí o C seriam mais esses pontos, né? Além dos que a gente já definiu. Observem que esses pontos existem, tá? Então, seja uma semirreta, pelo axioma de ordem 2, a semirreta não é constituída apenas pelo segmento AB. Então, existem esses Cs aí, esses outros pontos aí, pelo axioma de ordem 2. Então, de fato, a semirreta ela é além do segmento. E olha que curioso agora. Eu vou definir o que é lado, né? Então, então a gente já tem segmento, semirreta, e aí, bem, a gente lá nas origens, nos primórdios, né? A gente começou com o plano, né? O plano é o nosso universo, retas são subconjuntos do plano, tá? Planos são constituídos de pontos, né? E, portanto, retas são constituídas de pontos também. Já vi que o vazio não é uma reta, né? Não pode ser uma reta, porque os axiomas já colocam elementos nas retas. E aí a reta, ela tem essa coisa do complementar aqui agora, que a gente vai estudar aqui, ó, tá? Isso aqui tem um pouco a ver também até com o formato do plano. Porque aí, inclusive, a partir desse axioma aqui, né, que a gente vai ver, o plano não vai poder ser um cilindro, por exemplo. A nossa geometria plana não poderia estar numa coisa que seria a superfície lá do cilindro, o cilindro, né? Então, vamos lá. Dizendo que dois pontos distintos, olha só, A e B, estão de um mesmo lado de uma reta quando o segmento AB não intersecta a reta. E olha que definição. É uma definição. Então, está do mesmo lado, olha, os pontos são distintos, né? Até porque senão é uma relação de equivalência, né? A gente poderia até dizer que um ponto ele está do mesmo lado da reta de qualquer reta. Ele tem propriedade de ser reflexivo. E aí, eu estou definindo agora isso, né? Estar do mesmo lado é o segmento não intersectar a reta. Então, dado uma reta aí, você pega um ponto A, esse ponto B ele está né, do mesmo lado, porque é aquela coisa, o segmento AB ele intersecta a reta ou não. Então, aquela coisa. Então, se intersecta, eles estão em lados opostos. E aí, se não intersecta, eles estão do mesmo lado. E aí tem o interessante aqui é que o ponto A também, esses pontos não pertencem à reta. Inclusive, vou anotar isso aqui. E nesse coisa do lado, tem que escrever que A não pertence a R e B também. Também vou ter que melhorar essa definição aí. Então, a reta R está dada, né? É dada uma reta R. E aí você pega dois pontos fora dessa reta. A definição correta seria isso. Tá? E dois pontos
esses dois pontos que estão fora dessa reta e são pontos distintos, eles estão do mesmo lado se o segmento AB não intersectar a reta. Se intersectar, estão em lados opostos. Né? Note que AB não pertencem à reta quando estão do mesmo lado da reta. Bem, essa observação é que para estar do mesmo lado, o segmento não tem que intersectar a reta. Então, aí o A não vai poder estar, como os extremos do segmento pertencem ao segmento, se ele não intersecta a reta, os extremos não vai estar aí na reta. Então, acabou que isso deu uma corrigida lá naquilo que eu estava pensando lá. Então, aí, ó, então definimos segmento, semirreta, agora semiplano. Tá? E aí o semiplano é o quê? Ó? O semiplano, ele é assim, você começa com uma reta, né? É dado uma reta R, você pega um ponto fora dessa reta. E aí o semiplano, então essa reta e esse ponto determinam um semiplano. É simplesmente você pegar o plano que é constituído por A, constituído pela reta R, então, né, esses dois elementos já pertencem ao semiplano, tanto o ponto A quanto a reta R. E aí você vai reunir todos os outros pontos, né, no caso os pontos B, que estão do mesmo lado de A. E aí isso aí vai formar aí o semiplano, né, que é essa nossa ideia intuitiva aí de, de semiplano, né? Tá? E aí, bem, estamos prontos para. Então, observe que a gente definiu o está entre, né, dois axiomas ali para o está entre, para depois definir segmento e depois usamos o está entre segmento para definir semirreta. Tá? Esses conceitos também, né, a gente conseguiu definir semiplano, né, que é esse terminar plano. E aí a gente consegue chegar finalmente ao terceiro axioma de ordem, que é também chamado axioma de separação. Tá? Que é o seguinte, ó, uma reta ela determina exatamente dois semiplanos distintos. Tá? Ou seja, uma reta ela só tem dois lados, tá? Cuja interseção é a reta M. Então, dado uma reta M, ela vai ter, né, dado um ponto fora dessa reta, esse ponto, bem, um terceiro ponto, né, aliás, um segundo ponto, um B1, ou ele vai estar sobre a reta M, ou vai estar do mesmo lado que A, ou ele vai estar do lado oposto de A. Então, só existem esses três lugares, né, para estar. Então, só temos dois lados de uma reta. Então, no fundo, esse axioma de ordem 3 ele diz isso. A reta, ela só tem dois lados. Né? No caso, né, dos lados, a gente pode até dizer que a interseção desses lados é vazia. Né? E aí, o semiplano que ele faz é colocar a reta nesses dois lados, né? Que aí define cada semiplano separado. E a interseção desses semiplanos é a reta M. Tá? Tudo bem? Isso tem uma coisa, né? Aí os dois semiplanos. E, bem, isso tem uma consequência, gente, que é a seguinte, ó. Fala, puta, uma consequência desse axioma 3 aqui, ó, de separação, a separação é que a reta separa o plano em duas partes, né? No fundo é isso, é chamado também axioma de separação. Mas observe, gente, que esse axioma agora, ele proíbe que o plano, por exemplo, a nossa geometria toda poderia estar acontecendo numa coisa cilíndrica, assim, né? Numa coisa cilíndrica. E a reta, né, uma reta ser uma coisa assim, ó, tipo o plano ser uma superfície cilíndrica, né, e a reta ser uma coisa assim, ó. Isso aí ser uma reta, tá? Só que essa reta, olha só, ela na superfície cilíndrica, uma reta M aqui, ó, ela teria só um lado, né? Porque se eu pego um ponto A aqui, ó, né, eu ando para o lado de lá, ó, né, eu chego aqui do outro lado, ó, né? A gente teria só um lado. Uma outra coisa também né, porque aí, gente, eu estaria dizendo, os segmentos seriam essas coisas assim, né? Aí aqui teria, por exemplo, um ponto B né, aqui, ó, também estaria do mesmo lado, porque isso aqui seria um segmento, não intersecta a reta. Tá? Então,
essa visão cilíndrica do plano não pode. Tá? Quer ver uma outra coisa também que esse axioma impede? Ó? É interessante que o plano ele não poderia ser formado por folhas assim, ó, né? Porque a reta poderia ser isso aqui também, ó, né? E o plano ser formado por folhas assim, ó, tá? Beleza? Que aí a gente teria a reta M aqui, ó, a reta M, né? E ela teria aqui, ó, ela, eu tenho um ponto A aqui, ó, um ponto A, e aí, por exemplo, esse ponto A com essa reta M determinaria esse plano aqui, ó, vou chamar de R aqui, ó, a reta R, então a gente teria esse ponto determinado por R e por A, né, o semiplano PRA, tem um ponto B nessa folha aqui, ó, determina um outro semiplano, isso aqui é um outro semiplano e outro semiplano. Então, isso aqui, o plano não poderia ter esse formato aí, ó, esse figura, essas quatro folhas, tá? Porque esse axioma justamente ele proíbe, ele fala o seguinte, olha, esse ponto A fora dessa reta, ele vai determinar o lado dele, e o plano só tem dois lados, então isso aqui tem que sumir, isso aqui tem que sumir. Então, né, só pode ter, né, dois lados, não pode ter mais um terceiro ou quarto lado. E aí né, vocês podem também estar deduzindo de que o plano ele perde vários formatos, né, e começa a ter mais ou menos começar a caminhar na linha do que a gente já sabe que é um plano. Então, vamos seguindo aqui. E aí, a segunda reflexão aí que eu quero. A gente teve aquele primeiro momento de reflexão. A segunda reflexão é o seguinte: neste ponto da construção axiomática, alguma coisa garante a nossa visão ilimitada de uma reta? Tá? É isso aqui, ó. A reta poderia ser essas bolinhas aqui, é erro aqui deve ter errado alguma coisa lá. Se a reta fosse pequenininha assim, ó, né? Aí a gente pegaria um ponto A fora da reta, né? E, e aí o semiplano, né, determinado por A, seria o conjunto de todos os segmentos, né, de todos os pontos que quando a gente une com A, não intersecta a reta, né? Ó, pessoal, não vai intersectar a reta. Fiquem bem atentos, tipo esse pontinho aqui, ó, ele, né, tem um monte de pontos aqui, ó, que quando a gente, né, une o segmento com A, não intersecta a reta. Isso aqui não ficou muito bem desenhado, né? Porque é como se você pensasse da seguinte forma, né? Pensa que o M é um obstáculo e A é um ponto de luz, né? E aí você acende aqui o A, para onde a luz vai, ó, que é como se fosse essa parte aqui que eu pintei, né? Nem sei que cor é essa aqui, meio rosa. E aí, e aí é onde o A consegue chegar, né? Um segmento de A para um certo ponto sem intersectar a reta M. E aí seria o semiplano determinado por A e M. Tá? Então, a minha pergunta é se essa construção aqui é possível, né? Por que a reta não pode ser limitada nessa nossa visão aqui? Bom, eu vou deixar isso como atividade, tá? Que eu quero que vocês escrevam sobre isso. Eu vou estar colocando lá na nossa sala lá. Porque esse axioma de separação, né, de que tem dois lados, porque observem que isso não impede que isso não vai contra o axioma de ordem 3, tá? Porque aqui a gente continua tendo isso aqui seria um semiplano, né? Os dois semiplanos, né? A gente continua tendo dois semiplanos definidos. Então, a minha pergunta é, por que isso aqui pode ocorrer? Né? O que proíbe um semiplano ter esse formato aqui, né, nessa altura das circunstâncias, se é que alguma coisa proíbe, tá bom?
Então, pensem nisso na visão limitada. Na verdade, eu quero que vocês pensem na visão limitada de uma reta, né? O que a gente já tenha ferramentas para proibir de que a reta seja uma coisa pequenininha, assim, por exemplo. Tá bom, então eu vou adiantar aqui um pouquinho, né? Aqui tá, a gente tem um semiplano, né? Aqui, bem, a gente continua tendo dois semiplanos, né? Uma reta determinando dois semiplanos. Bem, a proposição 1.4. Agora, isso aqui está no livro lá do João Lucas, tá? Isso aí é um resultado simples. E tem um monte, né? Na internet você encontra esse material aqui que eu preparei, muita gente já preparou. Eu vi vários dele na internet, né? Do conteúdo e baseado no livro lá do João Lucas, tá? Então, isso aqui é simples, gente. Simplesmente provar que a gente você pega uma reta, né? Pega dois pontos de uma reta e aí se você olha para o segmento AB, para a semirreta, né? Para a semirreta AB e une com a semirreta BA, dá a reta toda. A reta que contém AB. E quando você intersecta as duas semirretas, dá só o intervalinho AB. Então, eu vou provar essa parte primeiro. Bem, geometricamente, isso é super simples na nossa intuição. Ó. Vou aproveitar o verso aqui. É que, né, se a gente tem aqui um ponto AB, né? Dois pontos AB aqui, ó. Se a gente une a semirreta, né, a semirreta AB, essa daqui, ó, né, a gente une com essa daqui, ó, a semirreta BA, tá a reta toda. Tá? E por outro lado, a interseção dos dois, ó, né, é o segmento AB. Tá? Isso que essa proposição tá dizendo para a gente aí. Então, a prova de que a união dessa semirreta é a semirreta toda, né? A gente pega a reta M determinada por AB, aqui ela, M determinada por AB. A gente já sabe que, bem, as semirretas, elas nascem como subconjuntos de M, né, por definição. Então, a união delas já está contida em M. E lembrando lá da teoria de conjuntos, né, para provar que dois conjuntos são iguais, a gente quer provar que esse conjunto união é a reta M, né? Então, a gente tem que provar dupla inclusão. Então, como essa inclusão já é verdadeira, resta provar que qualquer ponto de M, né, vai estar nessa união. Bom, Professor, oi, pode falar. só uma dúvida, o que difere a semi-reta AB da BA é o sentido mesmo, né? Porque É o sentido mesmo. mas foi explicado isso, Isso foi por exemplo, explicado, o que isso não foi destacado, tá? Merece um destaque, sim. Vamos voltar aqui na definição de semirreta, porque é um destaque com relação à ordem, é tá? porque em um lugar você fala que a reta AB é igual à reta BA, né? Então, Isso, aí agora no caso de semi-reta tem que colocar o sentido deles. porque a semirreta, eu tenho que dar um destaque para isso aqui, ó. E inclusive um comentário, tá? Bem colocado aí, vou até aproveitar isso aqui, ó. Não, depois eu vejo esse vídeo e aí eu vou lá fazer essas correções. Mas você tem razão, tá? Tem que ser dado um destaque, pelo menos para dizer que a semirreta, de que essa ordem importa, tá? Semirreta AB, e de que existe uma diferença da semirreta AB para a semirreta BA. E a diferença está exatamente aqui, ó, nesse final. Porque a semirreta é constituído pelos pontos AB, né, pelo segmento AB, até aqui as duas semirretas não teriam diferença, AB da BA. Tá? E agora aqui que vem, ó, e constituída pelos pontos C, tal que o B, né, olha, o C tal que o B separa o A do C. Tá? E aí, e aí a diferença seria como? Então, a gente tem a semirreta AB, né, como sendo o ponto A, né? Aqui a gente tem o B também, né? O segmento entra, tá? E entra o C, que o B está entre A e C. Então, essa aqui é a semirreta AB. A semirreta BA, né? Se você coloca o B no lugar do A,
na definição, aí vai mudar, ó. Tá? Se você troca o B por A aqui, ó, né, coloca o B aqui no lugar do A, aí o B ele vai entrar aqui no lugar do A. Então, vai ser pelos pontos C, tal que o A, né, está entre B e C. Já seriam, então, esses caras aqui, ó, então seriam os seis aqui, ó, que o A está entre B e C. E aí, essa daqui, a vermelha aqui, ó, né, seria a semirreta BA. Tá? Então, merece esse destaque aí, sim. Nesse caso, tem uma diferença da semirreta AB para a semirreta BA. Tá? Então, eu vou precisar, né, dar esse destaque aqui no material em aulas futuras. Está respondido a tua pergunta? Está Sim, agora esclarecido? ficou mais claro aqui, professor. É, Show. porque essa partezinha final aqui, ó, do B separa A de C, quando você troca aqui, ficaria que o A separa o B do C. E aí, claro, já ficaria conjuntos diferentes. Aí já muda, né? Porque a gente tem três possibilidades bem de separar, de destacar, né? Eu gosto até, acho que eu vou até mudar todo esse material para chamar o ponto que está entre de destacado mesmo, que eu acho que ele é melhor a palavra destacado do que separar. E nesse caso aqui, a gente tem três possibilidades: o C destacado, o B ou o A, né? E aí, nesse caso aqui, ele destaca o B, mas o A poderia ser destacado também, que aí, no caso, é a semirreta BA. Vamos então aqui para o nosso. Estávamos aqui. Então, aqui na nossa proposição, que é essa aqui é a união. Então, a gente está aqui, a gente quer provar que o. Então, bem, e é aquela coisa, esses conjuntos eles são distintos mesmo, né? E tem pontos numa semirreta que não está na outra e vice-versa. Mas vamos lá, a gente quer pegar um ponto de M, da reta M, e provar que ele está numa dessas duas semirretas. E de certa forma aqui a gente vai resgatar essa coisa de que o que é cada semirreta, né? E aí a gente pega, bem, um ponto um ponto qualquer da reta M, e aí não interessa, bem, se o ponto for o A, for o B, ou tiver nesse segmento, ele vai estar na união, ok? Aí já está resolvido, então, porque o segmento AB ele está contido nessa união. E aí o que acontece? Um ponto distinto de A e B, gente, né, ele seria um terceiro ponto, uma terceira via ali, né? E dados três pontos na reta, um deles é destacado, né? Nesse caso aqui, é a situação em que o C é destacado. Ele está entre A e B. E as outras possibilidades é o quê? Ó? É o B está entre A e C, certo? E aí, nesse caso, o C, ele, por definição, pertenceria à semirreta AB e, portanto, estaria nessa união. A outra possibilidade dele ser um terceiro ponto, né, é o A ser destacado, né? E aí, se o A for destacado, o C ele pertenceria ao segmento BA, por definição, né? Que aí o segmento BA seria, naquela nossa discussão, né? O AB mais os elementos que destacam o A, em vez de destacar o B. E aí, em todo caso, né, em todas as possibilidades de destaque, esse C ser diferente de A e B, né, a gente vai ter o C em alguma das duas semirretas ali. E aí, portanto, qualquer outro ponto de M vai estar contido nessa união, e aí encerra a prova aí. Bom, observe que isso aqui tem ligação com com a unicidade do destaque, né? Só um é destacado. Então, as possibilidades são ou C é igual a A, ou C é igual a B, ou C é um terceiro ponto, né? E dentro do terceiro ponto, só existem três tipos de destaque. Ou A é destacado, que é esse caso aqui, o C estaria nesse, ou o C é destacado, ou o B é destacado.
E aí todas as possibilidades foram varridas e tal. Concluo, tá? Então é importante vocês verem que todas as possibilidades foram varridas aí, que é o que determina, né, a prova mesmo. A segunda parte é provar que a interseção das semirretas dá o segmento AB. A gente tem, então, é, a gente quer provar aqui a inclusão, né? A igualdade desses dois conjuntos. E aí vamos lá na teoria de conjunto. A gente tem que provar dupla inclusão, né? E por definição, o segmento AB ele é subconjunto desses dois conjuntos, né, das duas semirretas, por definição. Então, essa inclusão já é verdadeira aqui, né, de que o AB está contido na interseção. E aí resta provar que a interseção, né, das semirretas está contida no segmento AB. Tá? E aí, e aí vamos lá, né? Vamos pegar um elemento, então, do lado esquerdo, tá? E concluir que ele está do lado direito ali. Ó. Então, pega um C que está na interseção dos dois. A gente vai provar que esse C ele não pode, né? Ele não pode estar fora desse intervalo aqui, ó, intervalo já, como é do segmento, tá? Porque o que é ele estar no segmento? Tá? Ele está no segmento é, ele ser destacado ou ser um dos extremos. Okay? Se ele está fora do segmento, ou seja, se o B fosse destacado, por exemplo, ele na verdade ele estaria no segmento AB, né, e não estaria no segmento BA. Então ele não poderia estar na interseção, né? Então essa possibilidade aqui é eliminada, ó, porque a gente está supondo que esse C está nessa interseção aqui, ó. Então ele não está aqui, ó, né? Ele não pertence a SAB menos SBA, e também o A não pode ser destacado, né? Que é a situação em que o C, ele, e se o A for destacado entre A, B e C, então significa que ele não vai estar aqui, ele não vai estar nem no segmento, não vai ser nem A nem B, e nem o B vai ser destacado. Então ele está fora do AB, tá? E está dentro da semirreta BA, por definição. Então, um elemento, um terceiro elemento que destaca o A, ele não vai estar na interseção, né? Porque ele vai estar na diferença. E se ele destaca o B, ele não vai estar na interseção porque ele não, ele destaca o B. Então, a única possibilidade, né, se a gente pega um elemento de fato na interseção, é ele ser destacado, ou seja, ou ele é um dos extremos, desses extremos aqui, né, ou ele é destacado. Ou seja, em todo caso, ele vai estar no segmento AB. Então, essa aqui, e aí a gente tem a identidade. É, e agora, gente, bem, aqui acabou, eu vou até agora, bem, o que é que eu quero comentar com vocês? Eu quero comentar uma polêmica. Isso aqui foi um exercício, tá? Na verdade, quando eu estava, né, desse curso, já tem uns 4, 5 anos que eu dei esse curso e pela primeira vez na UFES, né? E aí eu preparando a aula, eu me deparei com esse problema sobre a questão do estar entre. E aí depois eu descobri isso como exercício num livro, tá? Que inclusive era um livro que eu peguei da biblioteca, estava estudando um livro em inglês, eu não lembro o autor agora, mas eu posso estar passando para vocês que é um exercício nesse livro. E depois eu vi em outras apostilas, inclusive ontem, né, eu pesquisando
de novo, né, para ver se eu achava isso aqui, eu achei isso como um teorema numa apostila, mas que não estava aprovado. Tá? E do que é que eu estou querendo falar? Que problema é esse? É uma coisa muito simples sobre o está entre, tá? Mas que eu não consegui uma prova tão facinha, curta, né? E direta assim, né? Então eu diria até que não é tão elementar, mas o conceito é, e ele é muito bobinho, tá? O conceito é o seguinte, ó, uma coisa simples, ó. Vamos pegar um A, pegar aqui um A, um B e um C. Vou até usar a anotação para eu não, não, eu estou chamando de ABC. Não estou chamando A, B, o C tá aqui, ó. ABC. Aqui é essa situação aqui, ó. A gente sabe, bem, eu peguei três elementos, né, em que o B é destacado. Ele é destacado dentre esses três aqui, ó, do ABC, né, que é o B está entre A e C. Só que aí eu coloco um elemento aqui, ó, um elemento D, tal que eu vou até destacar de preto, ó, porque o destaque do B, ele é com relação a esse trio aqui, ó, tá? O B está entre A e C. E aí eu coloco um ponto D aqui na frente, de forma que o C está entre A e D. Então, o C, ele é destacado nesse trio aqui, ó. O C, ele é destacado. Ele tem um destaque aqui, ó, né? Eu vou botar o C destacado aqui nesse trio aqui, ó. A questão é que quando se o B está entre A e C e o C está entre A e D, a gente já sabe imediatamente que isso força o B estar entre A e D. Tá? Então, isso aqui implica, ó, implica nisso aqui, ó, que o A, B, D, de que o B ele é destacado nesse trio aqui. Ó. Tá? Então, esse é o problema. Né? E é uma coisa simples, né? Se o B está entre A e C e o C está entre A e D, né? Provar que o B está entre A e D. Okay? Que é é o que está escrito aqui. Ó, tá? Aqui está escrito que se o B está entre A e C e o C está entre A e D, então obriga, né? É como se fosse um sanduíche, né? Uma obrigação ali, ó, né? Isso força com que o B esteja entre A e D. Não existe, né, possibilidade ali. Tá? O que também é equivalente, né? Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que esse enunciado é equivalente a dizer que essa segunda parte aqui, ó, é dizer que se eu pego um ponto dentro de um segmento, tá? Então o segmento menor, que é o AC, ele é subconjunto do maior. Eu quero dizer que isso aí é equivalente a dizer o seguinte, né? Em outras palavras, que se a gente pega um segmentozinho aqui assim, pega um segmento AD, né? E pega um ponto C aqui dentro, né? Então, essa parte aqui, ó, esse segmento está contido dentro desse maiorzão, né? E essa parte aqui é menor do que é subconjunto desse todo aqui. E por que essas coisas são equivalentes, né? É porque é basicamente isso, ó, dizer que esse segmento, o que é o segmento AC? O segmento AC é o A, o C e tudo que está entre A e C, que seria um B aqui, ó. A gente quer provar, então, que quando o C, né, quando o C pertence ao segmento AD, ou seja, que é justamente essa hipótese aqui, ó, quando o C está entre A e D, ó, quando eu pego um ponto C dentro de um segmento AD, tá? O que é que acontece? Um ponto B está no segmento AC,
né, que seria essa partezinha aqui, ó, um ponto B que está no segmento AC, que é uma coisa que está entre A e C, vai pertencer a esse segmento maior, ou seja, né, ele vai estar entre A e D também. Então, de certa forma, dizer que, olha, toda essa galerinha que está entre A e C também vai estar entre A e D. Então, de certa forma, é provar que esse segmento, né, está contido no grandão. Um pedacinho, isso aqui é parte do todo ali. Tá bom? Então, os dois são bem intuitivos, né? A gente sabe que isso tem que acontecer numa reta, né? Se você pega um ponto C que está entre A e D, né? O, esse segmento todo tem que conter o segmento AC. Todo tem que conter essa partezinha. Tá bom? É, eu poderia ter colocado isso como exercício para vocês, como eu fiz da primeira vez, que ninguém conseguiu. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Como que vocês não conseguiram? Porque eu bati o olho e falei assim, isso é legal, isso deve acontecer e tal. E aí passei, e quando eu tentei resolver, a coisa não foi nada trivial, não, tá? Então, para isso eu precisei de dois lemas. Um lema é esse aqui, tá? Que também não é trivial provar esse lema. Bom, esse lema também, gente, matemática assim, enunciar as coisas simples, principalmente nesse momento que a gente está agora, perto dos axiomas, com muito pouca ferramenta, coisas ficam bem complicadas. Então a gente só tem até o momento 5 axiomas, né, que são os 2 de incidência e os 3 de ordem, tá? E aí tem também esse problema aqui, ó. Inclusive eu vi que era um lema fundamental para resolver esse exercício, tá? Espero que vocês tenham entendido bem o enunciado do teorema, tá? Porque é importante o enunciado do teorema. Inclusive, tem uma parte lá no segundo lema e parece que a gente usou esse resultado aqui, ó. Aqui, quando a gente pega um ponto dentro de um segmento, de que o segmento menor está contido no maior. É um momento, uma situação bem sutil. Eu quero explicar para vocês lá de que a gente não usou o teorema para provar lá o lema 2, inclusive. Então, são coisas que envolvem muitos detalhezinhos. Então, que é para provar que o menorzinho aqui está dentro do maior. Pega qualquer ponto C aqui dentro. Então, e o que é esse primeiro lema? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Então, esse primeiro lema é provar o seguinte, ó. E quando a gente pega um ponto C entre A e B, a primeira coisa que a gente vai provar é o seguinte, é que os intervalinhos AC e BC, eles só têm um ponto em comum. Olha que coisa boba, gente. Né? Que coisa boba, né? É provar que se a gente pega um segmento AB, ó, um A e um B, aí a gente pega um C aqui dentro, esses dois segmentos, eles só têm um ponto C em comum, de que AC interseção com CB só vai dar o ponto C. E isso aqui já é trabalhoso pra caramba. Tá? É a gente provar, e aí eu até peço para vocês pensarem nesse lema como um exercício para ver se vocês conseguem. E de repente, bem, é aquela coisa, a cabeça da gente é um troço doido, né? E aí, de repente, vocês têm um insight melhor do que eu, porque eu não consigo ver que isso aí é trivial. Tá? Então, de fato, a gente tem que provar aqui que né, não pode, esses dois segmentos aqui, ó, eles não podem ter um outro ponto D em comum aqui, ó. A distinto, né? D diferente de C, tá? Então, esses segmentos não pode ter os dois, né? CB com AC ter um ponto em comum além do C. Bom, é isso que é esse lema, tá? É provar que a interseção desses dois segmentos aí é só esse extremozinho aí. Vocês vão ver aqui, então não se assustem aí com a forma com que eu provei. E aí é um exercício que eu deixo para vocês
esse lema aí, para vocês pensarem nesse lema e tentar resolvê-lo de uma forma mais, mais simples, porque a minha realmente está horrível. Tá longa aqui, mas enfim, tá resolvido. Então, esse- tem tempo aqui, tem mais meia horinha, né? Então vamos lá, gente. Então, vamos pegar, né, iniciar o nosso problema aqui. Eu estou com um segmento AB aqui, ó, reta M, né, determinada por AB. Peguei um ponto C no segmento AB, né, aqui não interessa, como eu estou pegando o C destacado, né, ele não é A e nem é B, ele é diferente de A e diferente de B, então ele está entre mesmo. Né? Então, três pontos distintos e o C está destacado. E aí, a gente quer provar que o C é o único elemento em comum entre AC e BC, entre esses dois segmentozinhos aqui, né, que é o AC e o BC. E aí eu tomo uma reta N diferente de M, passando por esse ponto. Então, então o C, ele, ele pertence à nossa reta N diferente de M. Essa reta N existe, né, gente, porque existem pontos fora de M, eu posso pegar um ponto qualquer fora de M, e esse ponto fora de M com o ponto C determina uma única reta, então essa N diferente de M existe passando por C. A construção aí, ela é... E aí o que que acontece? A reta M com a reta N só tem um ponto em comum, que é o ponto C. Então, com isso, gente, o que é que acontece aí? Ó? Então, os pontos A e B, eles não é que eles nasceram, né? Eles já foram, eles estiveram aí. Essa N nasceu colocando o A e B em lados opostos dela, né? Porque ela, vocês lembram lá, né? Porque a diferença de dois pontos estão em lados opostos de uma reta, quando o segmento AB intersecta a reta lá. Então, esse N nasceu colocando A e B em lados opostos. E lembrando que só tem dois lados, né? A reta N. Ou uma coisa está do lado do A ou está do lado do B. Tá? E aí, a gente vai supor por absurdo aquilo que eu tinha dito para vocês. Tá? De que o segmento AC com o segmento CB tenha um ponto, tá? Que é um ponto D, ó, diferente de C e comum às duas, né, aos dois segmentos. Então, isso aqui a gente vai acabar chegando num absurdo por conta disso. Então, nasceu aí o nosso D, que é esse cara que eu falei para vocês. Então, o desenho já é meio absurdo, né? Você, então, até para desenhar dá problema. Então, de fato, o absurdo é supor que o segmento AC com o segmento BC tenha um ponto D, tá? Diferente de C, né? Que esteja nos dois, tá? É isso mesmo, tá? É como fosse é um cara que está aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá? Trata-se da mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Esse D, ele não pode pertencer à reta N, tá? Porque a reta N só tem em comum com M o C e D é diferente de C. Se ela tivesse mais um ponto em comum com M, aí elas seriam iguais e ela nasceu diferente, né? Aqui, ó, reta N nasceu diferente de M. Então, o que acontece? Esse D também, gente, ele não pode ser ele não pode ser o ponto A. Ele não vai ser A e também não pode ser o ponto D, tá? Porque é, do contrário, né, o que acontece? Se o D fosse igual a A, a gente teria o quê? Ó? Né? Porque eu estou tomando esse D, observem que, olha só, o D, ele não é o C, tá? Ele não é o C, né? Só que o C, ele é extremo do segmento CB, né? Ele é o extremo do segmento CB. Se o D fosse o A, né? Como ele não é o B, né? Porque o A é diferente de B,
e também não é o C, o único lugar seria o D, que está entre o A, que o D, né, que no caso seria A, ele estaria entre C e B. Só que isso contradiz o fato de que é o C que está entre A e B, não é o A que está entre C e B. Aí a mesma coisa, né, a gente conclui também que o D não pode ser o B, porque senão ele seria destacado aqui entre A, B e C. E aí a gente sabe que quem é o destacado entre A, B e C é justamente o C. Então, tem toda essa explicação que para o D não ser. Aí é importante que o D não seja o A, tá? Então, esse D não é A e ele também não é B. A gente conclui a mesma coisa que esse D, ele também não pode ser o ponto. Professor, Oi. pode repetir de novo aí antes de continuar, porque eu me perdi aí no D ser diferente de A. Pois é, ó, é sutil mesmo. Vamos lá. Ó. Supõe que o D fosse A, tá? O D é A. Como é que o D nasceu? O D nasceu pertencendo a AC e a ACB. Então imagina que o D é A. Então você está dizendo aqui, ó. Você está vendo o meu mouse? Sim, sim, Ah, sim. tá, porque eu uso o mouse aqui, e de repente o mouse some para vocês. Então, o D aqui, ó, ele nasceu pertencendo a tanto ao segmento AC quanto ao segmento CB. Se esse D fosse o A, a gente estaria dizendo que o A, né, o A pertenceria a CB. Então ele seria um segmento do CB. Ele pertenceria ao CB, né, o A. Então o D seria o A. Só que a gente sabe que o trio ABC é um trio, são três, eles são distintos, né? E aí então esse A, ele não é nem C e nem B. Então ele vai ter que estar o quê, ó? Ele vai ter que estar entre C e B, certo? Mas aí já é um absurdo, porque É, quem está entre A e B é o C, no caso, né? porque dados três Bateria. pontos, só um deles é destacado. E desses três pontos ABC, o destacado é o C. E o A não pode, né? Essa ordem você não pode mudar aqui, ó. Então, se você coloca o A aqui dentro do segmento CB, já que ele não pode ser os extremos, ele vai ter que ser destacado. Ele vai ter que estar entre C e B. Mas a gente sabe que quem está entre, dos três, quem está entre é o C. C é que está entre A e B. E isso não pode ser mudado, tá? Porque é a hipótese do nosso problema. Então, o D não pode ser A. E o D não pode ser B também, porque a conclusão é a mesma, né? Porque senão o B estaria dentro do segmento AC, né? E aí, como ele não pode ser os extremos, a única forma é ele ser destacado. Ele está entre os dois. Mas se ele for destacado, o, você contraria a ordem aqui, ó. E o destacado é o C. Então, pode parecer bobo, mas é esse detalhezinho mesmo. É importante destacar que o D não é A e o D nem é B. Então, de fato, esse ponto em comum entre esses dois segmentos aí, ó, é um ponto que é diferente dos extremos, né? Ele tem que estar entre mesmo. Um cara que vai estar entre A e C e vai estar entre B e C. Esse D, né? Bom, e aí, o que que acontece? Assim, ó, o D, que eu acabei de falar, né? Então, o D, ele satisfaz isso, ó. Ele tem que estar entre A e C, porque ele não pode ser, ele nasceu diferente de C, e a gente viu que ele não pode ser A. Então, como ele está no segmento AC, ó, olha ele aqui, ó, né? Então, ele tem que ser destacado. A mesma coisa, como ele está no segmento BC, ele não é C e nem é o B de bola, então ele tem que ser destacado. Então, ele está, né, de fato, ele está entre A e C e está entre C e B, né? Beleza, então olha só, acontecem essas duas coisas aqui, ó. Ele está entre A e C, ele está entre C e B e ele está de algum lado de N, né? Porque a gente já viu que ele aqui, ó, né? Ele não está em N, beleza? Ele tem que estar de algum lado, né? E de que lado ele está? Aí a gente vai ter que varrer todas as possibilidades. De algum lado, digamos que do mesmo lado de A. Observe que só existem dois lados. Então, se ele está do lado de A, é porque ele não está do lado de B. Mesmo lado de A.
Então, eu tirei ele daqui, ó, estou supondo que ele está do mesmo lado de A. O que é estar do mesmo lado de A? É dizer que o segmento AD não intersecta N. Né? Ó, com isso, ó, D e B estão em lados opostos de N, ou seja, né, então, esse segmento AD não intersecta N, porque ele está do mesmo lado de A, e como ele está, né, em lados opostos de B, o segmento DB tem que intersectar o N. Então, vai ter que existir um ponto E, aí eu botei esse ponto preto, porque justamente esse ponto aqui, ele é um ponto da reta N, né? Porque o D está do lado oposto de B. Então, vai existir um ponto E do segmento DB, pertence à reta, né, à reta N. E aquela coisa, ó, e esse ponto E, ele tem que ser diferente do C, né? Beleza? Ele tem que ser é, ele tem que ser diferente de C, por do contrário, o que acontece? Se esse E fosse esse C aqui, ele aí eu estou colocando, né? Porque existe um ponto. Observe que o D não está na reta N, o B também não está na reta N, tá? Então, se o segmento DB intersecta a reta N, ela vai intersectar num ponto que está entre, né? Então, ele está no segmento DB, mas está entre. Esse ponto E é um ponto que está entre. Se esse E fosse o C estaria entre D e B. Isso não ocorre, né? Porque a gente sabe que o D que está entre C e B, né? Então, desses três pontos, é o D que está entre C e B, não o C que está entre B e D. Então, esse ponto E, ele não pode ser o C. Tá? E o que é que acontece? Então, o absurdo é esse. Ó, né? Então, a gente conseguiria construir um ponto E que está na reta M e não é o C. Né? Aí é uma contradição, porque esse ponto, o M com a N teriam dois pontos em comum. Né? E olha a importância que é diferenciar esse E do C. Né? E aí que é o absurdo, é existir esse ponto aqui entre A e D, entre B e D, e não é o C. Tá? E aí a contradição é que, bem, a M já tem o ponto C em comum com N, ela não pode ter um segundo ponto em comum com N, porque elas são distintas. Essa é a contradição. E a mesma, né, analogamente, né, de forma análoga, se a gente supôsse que o D, né, ele está do mesmo lado que o B de bola, a gente iria concluir a mesma coisa, né, que iria existir um ponto E entre A e C, entre entre D e A, né, e estaria na reta N, e esse cara não poderia ser o ponto C. E aí chegaria nessa contradição aí. Então, isso aqui acaba o lema um, gente, para vocês verem aí os detalhes desse lema um. Tá? E aí, temos aqui o lema 2. Então, voltando aqui ao nosso lema um. Então, o lema um ele prova que esses segmentos juntinhos aqui, ó, né, AC com BC, só tem um ponto C em comum. Então, de fato, se vocês conseguirem simplificar essa prova aqui, seria uma coisa, um adianto muito grande a prova desse lema um, porque basicamente a prova daquele teorema lá ela ficou muito longa por causa desse lema um aí. Lema 2. Lema 2 também, né? Enunciado simples, bobinho, sejam A e B pontos que não pertencem a uma reta R. Tá? Se A e B estão do mesmo lado de R, então o segmento AB todo está contido nesse mesmo lado. Geometricamente é simples isso. Né? Tentando dizer nesse resultado é que você pega uma reta R, pega dois pontos AB, né, que estão do mesmo lado, ou seja, pode parecer simples, né? E aí eu quero que vocês reflitam com relação a isso. Então, é,   , 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
dois pontos estão de um mesmo lado de uma reta, é dizer que esse segmento não intersecta a reta. Isso, né? Dizer que esse segmento não intersecta a reta, né, não é equivalente a dizer que esse segmento não tenha pontos do outro lado. Então a gente quer justamente dizer o seguinte, ó, esse segmento aqui, ó, ele pode não intersectar a reta. Ele poderia ter um ponto C aqui, ó, do outro lado que pertence a esse segmento, né? O C, ele está do outro lado, mas está nesse segmento aqui também. Né? Porque um conjunto não intersectar uma reta, gente, ele pode estar espalhado dos dois lados. Ó. Tem uma reta R aqui, ó, né? Então o segmento ele pode ser assim, ó, né? Ó, esse conjunto aqui, ó, não intersecta a reta R. Tá? Então, dizer que um conjunto não intersecta uma reta não quer dizer que ele é alinhadinho, bonitinho assim, não. Tá? Então, esse lema 2 ele vem para selar isso. Dizer que o segmento AB, se um segmento não intersecta uma reta, então todos os pontos desse segmento, ponto C aqui, ó, estão do mesmo lado que os extremos do segmento. Então, é dizer o seguinte, olha, esse segmento aqui não intersecta a reta, né? Quer dizer que o C está do mesmo lado que o B, ele também está do mesmo lado que o A, porque esse segmento aqui também não vai intersectar a reta. Então, pode parecer bobo, tá? Mas isso não é garantido, tá? Então, de fato, né, a gente quer provar que se A e B estão do mesmo lado da reta, ou seja, se o segmento AB não intersecta a reta, todos os elementos desse segmento, né, são os pontos que estão entre A e B, também estão do mesmo lado que os extremos. Ou seja, todo o segmento AB está contido nesse mesmo lado. E a prova é nesse sentido geométrico mesmo. Aí, ó. Digamos que AB contém um ponto C do lado oposto de A. Tá? Né? Ele contém um ponto C do lado oposto de A. Então, essa situação. Tá? Então, tanto o ponto A quanto o ponto B estão do mesmo lado da reta. Então, é, o ponto A determina um semiplano, né, que é o semiplano PRA. O B está nesse mesmo semiplano. E a gente está supondo agora, então, que esse segmento não está contido, né? E aqui a gente tá fazendo por absurdo, né, a prova, é supondo que tem um ponto do segmento que esteja lá do outro lado. Então, observem que AB determina uma reta, né? Tem uma reta que passa por AB. E aí, o que acontece? Como esse ponto C ele é um ponto do segmento AB que está lá do outro lado, então, e por definição de estar do outro lado, significa que o segmento CB ele intersecta a reta R no ponto E. Tá? E o ponto AC, né, o segmento AC também intersecta R no ponto D, porque A e C estão em lados opostos. Então, o segmento AC, ele intersecta R no ponto D. E agora que vem um detalhe super sutil e importante, tá? Aqui, gente, eu não estou usando o fato de que o segmento BC está contido no segmento AB, porque esse é o teorema que a gente quer provar, né? O C é um ponto, né, que está entre A e B. Mas observem que esses três segmentos, gente, esses três segmentos, por definição, né, o C, ele está contido na reta determinada por AB. Quando a gente vai definir o segmento BC, são pontos dessa mesma reta, né? Eu até esqueci de desenhar essa reta aqui, ó, tá? A reta determinada por A e B. Então, o segmento BC, gente, ele está nessa reta AB. Tá? E o segmento AC também. Bem ou não? Né? E aí, o que acontece? É como se esse triângulo, gente, esse triângulo aqui, ó, ABC, ele tivesse na mesma reta. E, de fato, ele está, né? Ele está todo contido nessa mesma reta que passa por AB. E tem, e tem o quê, ó? E teria dois pontos em comum
com R, ok? O absurdo que a gente vai chegar é o seguinte: a primeira coisa é que duas retas não podem ter dois pontos em comum. Então, isso aí já diz para a gente que esse ponto D tem que ser igual ao E, pois a reta determinada por AB é diferente de R, né? Então, ela não pode ter mais de dois pontos em comum. E aí, o que que acontece? Observe que aqui não usamos o teorema. Não estou usando o fato de que ponto, o CB, né? Não estou usando de que o AB, né, não intersecta reta R. Eu estou usando de que as duas retas não podem ter mais de um ponto em comum, então o D tem que ser igual a E. E aí, bem, então, como o D tem que ser igual a E, o que foi que a gente provou no lema 1? Como o C ele está dentro do segmento AB, né, é um ponto entre A e B, o segmento BC com o segmento AC, eles estão tendo esse ponto em comum, porque o D é igual a E. Então, eles têm um ponto em comum, né? Possuem um ponto em comum. E esse ponto, então, o único ponto em comum que eles têm, pelo lema 1, é o C. Tá? Então, a gente conclui o quê? Ó? Que que o D é igual ao E, que por sua vez tem que ser igual ao C, né, pelo lema 1, e aí o segmento AB intersectaria a reta R. É um absurdo porque A e B estão do mesmo lado. E o segmento AB, né, por definição, não pode intersectar a reta R. Tá? Então, então, isso conclui a prova do lema 2. Tá? E aí, então, bem, então a gente já sabe que dois pontos estão do mesmo lado de uma reta, então todo segmento está do mesmo lado. E aí, mais uma vez, gente, eu coloco para vocês como exercício, né, para vocês pensarem, que mesmo, né, vocês tendo lido essa prova, dado já ter uma noção de como foi resolvido, vocês tentem resolver isso de novo, né, repensar nesse lema 2 também para tentar dar, porque na verdade a necessidade da prova do teorema eu senti no lema 2 e para isso eu tive que para provar o lema 2, eu vi que eu precisava de um outro resultado, que era garantir que esses dois segmentos só têm um C em comum, né, para construir o lema 1 para provar esse lema 2. E aí, então, tudo que vocês conseguirem simplificar aqui já vai ser sensacional aí para a prova do teorema. Tá? Então, e aí já vem aí a prova do. Ah, bem, gente, a gente chegou no final aí, né, já do nosso da aula. Aí, hoje não dá mais tempo, então vou deixar para a próxima aula, o próximo vídeo. E aí, então, então, eu deixo para vocês aí, ó, pelo menos com esses dois lemas, né, que são coisas fortes, vocês pensarem na prova desse teorema. Então, vou deixar essa atividade aí para vocês estarem pensando aí e, e, e tentem simplificar a prova, né, desses lemas aí. E já sabendo dos lemas, tentem provar o teorema usando os dois lemas, né, que aí já vai ser bem legal isso aí, essa simplificação. Tá bom? E aí, né, a minha ideia da prova, né, a gente quer provar que o B está entre A e D, né? Então, a minha ideia é eliminar esses casos, ó. Eliminar a possibilidade do D estar entre A e B e do A estar entre B e D. Tá? Isso, em ambos os casos, a gente chega a uma contradição, a impossibilidade desses casos acontecerem, e aí, portanto, né, por eliminação, né, acontece que o B tem que ser destacado. Tá? Vou deixar aí para vocês pensarem, tá? Vou estar encerrando a gravação aqui para a gente conversando aqui um pouquinho.